Com o início do ano legislativo e também a confirmação de Arthur Lira como presidente da Câmara, a Casa começa a se voltar para os temas atuais da sociedade brasileira. E os parlamentares podem abrir uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a situação da etnia Yanomami. Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o deputado federal José Nelto, do Progressistas do Estado de Goiás, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Boa noite, muito obrigado pela entrevista. É um momento importante que nós estamos passando na política brasileira. E hoje, com a abertura do ano legislativo, nós vamos ter a oportunidade de apresentar propostas, projetos e também pedidos de CPI, porque o parlamento sem uma CPI não é parlamento. A CPI é importante, toda a CPI, ela deixa um saldo positivo para a sociedade. A CPI última, que foi realizada pelo Senado da República, a CPI da Covid, ela mostrou superfaturamento, ela mostrou que o ex-presidente da República, que o Ministério da Saúde estava comprando vacina da Índia, comprando vacina chinesa e tinha gente ganhando $1 em cada vacina. Por isso, eu fiz essa denúncia há 1 ano e 6 meses da tribuna da Câmara Federal, do Congresso Nacional Brasileiro, mostrando a situação, a fragilidade da tribo Yanomami, em Roraima, não é em Rondônia, em Roraima, bem na divisa com a Venezuela. Eu denunciei esse fato, tentei formar uma comissão suprapartidária para visitar a tribo Yanomami, mas como veio no período eleitoral, não consegui sucesso. Agora estou trabalhando para a formação de uma CPI dos Yanomamis. Deputado, então, rapidamente, para a gente esclarecer para a nossa audiência, que evidências e elementos chegaram ao conhecimento do senhor e de outros deputados que ajudaram a embasar esse requerimento de abertura de CPI? Rapidamente, por gentileza. Olha, evidências são muitas. A própria imprensa do Brasil, a imprensa internacional, tem demonstrado o verdadeiro genocídio que está acontecendo. Os rios da reserva Yanomami foram tomados por mercúrio, o povo passando fome, e com isto nós temos vários elementos a ser apresentado nessa CPI, e essa CPI ela tem como iniciar, ela é igual ao inquérito policial, só que o inquérito policial ele acontece de uma forma mais secreta. Agora, a CPI, a população Yanomami, a população de Roraima poderá fazer todas as denúncias, prestar depoimentos, e nós podemos também acompanhar o trabalho do governo. Se o governo vai realmente proteger a reserva Yanomami, se o governo vai expulsar os garimpeiros, é uma pergunta que não se cala. Aí passa o calor da imprensa e continuam os garimpeiros colocando mercúrio dos rios, continua a crise humanitária, e nós não podemos aceitar essa crise humanitária que envergonha o povo brasileiro. E eu conheço muito, não é só essa reserva, eu estive no Chile, eu vi o quanto que o povo chileno, o governo chileno trata bem os Mapuche, e também eu fiz um estudo da reserva dos aborígenes na Austrália, o quanto eles são respeitados. E no Brasil, a nossa reserva Yanomami está sendo dizimada, e tudo isso começou quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele era deputado federal, ele apresentou um decreto, um PDL, um projeto de decreto legislativo, protocolado pelo número 365, extinguindo a reserva Yanomami, que foi criada pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, a pedido da FUNAI.
Agora, deputado, nós temos a Polícia Federal investigando genocídio e suspeitas de omissão também de autoridades públicas na gestão dessa crise, na criação no passado dessa crise junto ao povo Yanomami. A gente teve no começo da semana o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinando a abertura de inquérito para investigar especificamente a atuação do governo Bolsonaro, como o senhor estava mencionando, no contexto dessa crise que agora despontou na região, em Roraima. Qual seria o diferencial dessa fiscalização, ou melhor dizendo, dessa investigação conduzida pelo Legislativo? Olha, o Legislativo, através da CPI, que ela será transmitida pela TV Câmara, e também a imprensa brasileira poderá participar, porque ela é ao vivo, não é uma investigação secreta, como é da Polícia Federal, que tem um valor enorme, e também como a Delegacia de Polícia, que é um inquérito. Nós vamos dar oportunidade para que toda a população, quem tenha denúncias, possa apresentar na CPI, que será instalada. Nós vamos trabalhar. Eu já conversei com o presidente Lira e falei para ele a importância que tem essa CPI para o povo brasileiro, para tirar essa imagem tão ruim, tão terrível que ficou para o planeta, o quanto nós tratamos aqui o nosso povo originário. É a questão de sexo, é a compra de crianças, o envenenamento das crianças e da população. Ninguém sabe realmente a situação da reserva Yanomami. E há, por outro lado, denúncias, são índios venezuelanos. Olha, para mim, se estiver no território brasileiro, pode ser venezuelano, pode ser colombiano, nós temos que tratar com dignidade, com respeito ao quem realmente são os proprietários, os donos dessa reserva. E não podemos agora parar e deixar esse assunto passar aqui uma semana, 2 semanas, ninguém mais comentar esse assunto e ele não ser resolvido pelo governo brasileiro. Agora, deputado, qual é o risco da politização nesse caso? Porque eu me lembro que o senhor mencionou a CPI da Covid, e eu me lembro que em 2020 o senhor concedeu uma entrevista para um veículo de comunicação do seu estado, de Goiás, que o senhor criticava justamente a politização da pandemia. Não pode haver justamente uma situação parecida em que os parlamentares da atual legislatura, ou que apoiam o governo atual, acabem criticando em demasia o governo anterior e as discussões em torno daquilo que precisa ser feito para melhorar a condição daquele povo seja deixado de lado? Olha, você tem razão. Nós entendemos que numa CPI ou no inquérito do parlamento, tem quem é contra o governo, quem é favorável ao governo, quem quer crucificar o governo passado, mas a crise dos Yanomamis, ela passou também pelo ex-presidente Michel Temer, pela ex-presidente Dilma, pelo ex-presidente Lula, e agora explodiu no final do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, na verdade, terá sim gente que vai tentar politizar, mas faz parte de uma CPI, isso é do parlamento, cada um tem sua posição, mas nós esperamos tirar a verdade. O que nós queremos é somente a verdade e pôr fim a essa crise humanitária. Perfeito. A possibilidade de abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a situação dos Yanomamis. Tema da entrevista com o deputado federal José Nelto, do Progressistas de Goiás, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Deputado, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel, boa noite, Lívia, boa noite aos ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado por ter me convidado para falar de um assunto que está mexendo com a nação e também com todo o planeta. Esse tratamento que nós brasileiros, as autoridades, está dando a essa etnia Yanomami. Então, muito obrigado e vamos trabalhar, vamos lutar para fazer o melhor para o Brasil e mostrar a verdade, somente a verdade. Quem tem culpa no cartório, quem realmente
não tratou com dignidade esse povo, e quem não der a solução agora, que é o governo do presidente Lula, terá realmente que pagar pelos seus pecados. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, deputado.